Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em João 18, do versículo de 12 até o versículo 14. João capítulo 18, do versículo 12 até o versículo 14, que diz assim: Jesus é levado a Anás. Assim, um destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era que tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Aleluia, glória a Deus. Com essa passagem aqui eu trago uma palavra para você neste vídeo, que é a seguinte palavra: o verdadeiro profeta sofre perseguição. O verdadeiro servo de Deus, serva de Deus, a verdadeira serva de Deus, o verdadeiro servo de Deus sofre perseguição, não tem jeito. Vai ser assim e até o final de nossos dias, porque Jesus, que era Jesus, sofreu perseguição e ele foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou. Eu costumo dizer que ele morreu como um cordeiro obediente, mas ressuscitou como um leão imponente, né? Ele morreu como um cordeiro obediente, ele foi lá, carregou a cruz, foi crucificado, morreu, mas ele ressuscitou imponente, ressuscitou vencedor. Essa é a recompensa do profeta de Deus, dos servos de Deus. Muitas vezes somos perseguidos de todas as formas, mas a nossa recompensa não está aqui na terra. Pode até ser que Deus nos dê coisas maravilhosas aqui na terra, nos dê bens materiais, nos dê saúde, nos dê uma família abençoada. Pode ser que Deus nos dê essas coisas, porque Deus nos abençoa. Mas o bem mais precioso que Deus nos dá, que Deus dá para um profeta, para um servo, para uma serva de Deus, é a salvação. É a salvação. O bem mais precioso que o cristão, que o verdadeiro cristão deve almejar, deve desejar, é a salvação. Então, meus irmãos, aqui na terra, um verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, aquele homem de oração, aquele homem temente a Deus, aquela mulher de oração, aquela mulher temente a Deus, que prega a palavra, que faz a obra do Senhor, sofre perseguição. Assim como Jesus sofreu, e sofre perseguição de fariseus, de pessoas que se dizem servos de Deus, e de pessoas que não são servos de Deus também, pessoas de outras crenças, de outras denominações religiosas. Enfim, nós temos que entender que pregar o Evangelho, viver o Evangelho é mais importante do que pregar o Evangelho. Você sabia disso? Porque eu posso pregar o microfone, ler um versículo da Bíblia, subir lá no altar, na igreja, e pregar um monte de coisa, falar um monte de coisa bonita e tal, e não estar vivendo nada daquilo. Agora, você viver o Evangelho é bem melhor do que você pregar o Evangelho. Sabia disso? Para nós consertarmos a casa do vizinho, nós precisamos consertar a nossa casa. O que eu quero dizer com isso? Para eu pregar para as pessoas de lá fora, eu tenho que estar com a minha vida, com a minha conduta correta, com a minha integridade em Deus. Eu tenho que estar com a minha conduta correta, uma conduta cristã correta. Eu tenho que estar com a minha casa em ordem. Eu tenho que estar com tudo em ordem na minha casa. Porque se eu não estiver com a minha casa em ordem, como é que eu vou pregar o Evangelho para outras pessoas lá fora? Eu tenho que estar com a minha casa em ordem. Então, o verdadeiro servo de Deus, a serva de Deus, sofre perseguição por pregar o Evangelho. Muitas vezes o Evangelho
nós pregamos o Evangelho e a pessoa fica pensando, pregamos a verdade do Evangelho, e a pessoa pensa que você está ferindo ela com o Evangelho, quando na verdade você está apenas denunciando o pecado daquela pessoa. Lógico, eu tenho pecado também, só que a diferença é que eu tento me purificar todos os dias através da palavra de Deus. A diferença da pessoa que está dentro da igreja para as pessoas que não estão dentro da igreja é que as pessoas que estão dentro da igreja são pecadores, mas são pecadores arrependidos. E as pessoas que não estão dentro da igreja são pecadores que não estão arrependidos, que ainda estão na prática do pecado, que ainda estão insistindo em praticar o pecado. Então, quando nós pregamos a verdade do Evangelho, muitas vezes nós somos mal compreendidos pelas pessoas, somos julgados. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus pregava a verdade do Evangelho. E muitas pessoas compreenderam, muitas pessoas creram nele, mas também teve muitas pessoas que não compreenderam, teve muitas pessoas que se sentiram ofendidas com as coisas que ele falava. Os fariseus, por exemplo, os fariseus se sentiam ofendidos com as coisas que Jesus falava. E Jesus é o Filho de Deus, era o libertador, né? É o nosso Salvador. Ele sabia o que ele estava falando, ele sabia como deixar aquelas pessoas intrigadas, como deixar aquelas pessoas incomodadas. Por isso que muitas vezes ele mexia na ferida dos fariseus, e os fariseus se sentiam incomodados com o que ele falava. Porém, do outro lado, muitas pessoas acreditavam em Jesus, muitas pessoas creram em Jesus, muitas pessoas foram salvas por Jesus naquela época, mas também teve uma grande porcentagem de pessoas que eram fariseus e não acreditavam no que Jesus dizia, não acreditavam que Jesus era o Messias e ordenaram que ele fosse crucificado. Então, o que eu entendo com isso? Nós sofremos perseguição sim, mas o nosso maior galardão é o reino dos céus. Hoje, o nosso Senhor Jesus está do lado direito do nosso Deus, sentado no trono. E ele está aqui na terra também, olhando e orando por nós com seu Espírito Consolador. Se nós deixarmos ele entrarmos em nós, em nosso coração, ele entrará. E ele fará morada em nossas vidas. Mas depende de nós deixarmos ele entrar e fazer morada em nossas vidas. Então, uma coisa que eu aprendo nesse vídeo, nessa passagem, é que o verdadeiro cristão sofre perseguição, mas também, outra coisa também, não tem como querer endireitar a casa dos outros, pregar a palavra para os outros, se você não está vivendo a palavra, se você não está com a sua casa consertada. Fica essa reflexão para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a palavra de hoje para você. João, capítulo 18, do versículo 12 até o versículo 14, que é o momento em que Jesus é preso e começa a crucificação dele, o processo de crucificação, de sofrimento dele, né? E que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Eu poderia falar aqui muitas coisas, mas eu não tenho tanto tempo assim para falar, né? Essa passagem aqui eu poderia ficar horas falando para você diversas coisas aqui, mas eu tenho pouco tempo. Mas eu desejo que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, sua vida. Essa foi a palavra de hoje. O verdadeiro cristão sofre perseguição, né? E que nós possamos refletir como está a nossa casa. Será que nossa casa está consertada? Será que nossa vida está ajeitada? Para que nós possamos consertar a vida dos outros através da palavra de Deus? Que nós possamos refletir sobre isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Te agradeço do fundo do meu coração. Beijo no seu coração. Forte abraço para você. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E tchau.